Olá, eu sou a professora Geisa e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos a respeito de conservação da biodiversidade. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de grandes desafios que existem para a conservação da biodiversidade, bem como algumas estratégias desenvolvidas para esse tipo de conservação. É importante a gente saber que, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando da diversidade de vida existente em um determinado território, em determinado país. No caso do Brasil, que apresenta um território muito amplo, existe também uma grande diversidade de vida, de paisagens, de animais, plantas, enfim, muitos recursos naturais variados e que vem sofrendo uma devastação ao longo de muito tempo. Conservar e manter essa biodiversidade tem sido um grande desafio. Dentre esses desafios estão a sustentabilidade. O que vem a ser a sustentabilidade? Nós teremos um vídeo mais à frente a respeito especificamente da sustentabilidade, mas de antemão, sustentabilidade ela é um conceito que está ligado à preservação do meio ambiente, mas que a gente consiga tirar do ambiente uma condição melhor de vida, sem prejudicá-lo. Então, são duas balanças aí que precisam estar em equilíbrio. Boas condições de vida, a gente conseguir progredir, crescer enquanto sociedade, mas sem pesar na balança da biodiversidade, manter um equilíbrio entre preservação e crescimento e boas condições de vida para a sociedade, para nós. Dentro desses aspectos, a sustentabilidade é um desafio, e dentro desse desafio da sustentabilidade, de manter a sustentabilidade, tem também o desafio da manutenção do patrimônio genético. O que é o patrimônio genético? Ele é o conjunto tanto de animais quanto de vegetais, fungos, e tudo aquilo que compõe o nosso ambiente, até as partes como cascas e folhas e penas de seres vivos, além de substâncias que esses seres vivos produzem, como resinas, venenos, tudo isso que é produzido e que existe na natureza, nos biomas brasileiros, por exemplo, fazem parte do patrimônio genético brasileiro. Manter tudo isso, conservar isso, para que nada disso se perca ou entre a extinção, é um grande desafio. Principalmente porque um dos grandes problemas que tem surgido é a fragmentação do habitat. Cada vez mais, os biomas, as paisagens têm sido exploradas, devastadas, e cada vez mais elas vão reduzindo, se fragmentando, diminuindo. Isso dificulta muito o patrimônio, a manutenção do patrimônio genético, e é um dos viés aí da sustentabilidade, a gente progredir, mas sem destruir o nosso habitat natural, ok? Visando tudo isso, várias convenções internacionais foram realizadas. Uma delas, muito importante, foi a ECO 92, realizada no Brasil, reuniu mais de 175 países que se proporam a criar uma agenda que foi chamada Agenda 21, visando estabelecer metas e estratégias para manter a biodiversidade e buscar um desenvolvimento sustentável.
Dentre essas estratégias, a gente vai falar algumas aqui, dentre elas nós temos a criação de unidades de conservação. O que são as unidades de conservação? São áreas, foi uma estratégia desenvolvida, e aí uma unidade de conservação são áreas de proteção, áreas protegidas que visam a conservação daquela floresta ou dos animais que vivem naquela região, enfim, é uma unidade de conservação, uma área protegida. Algumas delas são mais restritas, outras menos. Existem dois tipos principais de unidades de conservação: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral, elas são as mais restritas que existem. A maioria delas não permite visitação humana, a não ser que seja para estudo, para pesquisa e áreas afins, né, de pesquisa, desenvolvimento e buscando renovar os locais. As de uso sustentável, elas já permitem com uma maior utilização, visitação e até que pessoas vivam nessas regiões, mas que mantenham preservado aquela região. As unidades de proteção integral, elas podem ser do tipo estação ecológica, monumento natural, parque nacional, que pode ser estadual ou municipal, refúgio de vida silvestre e uma reserva biológica. Cada tipo aí tem uma característica diferente. A estação ecológica é uma área grande de restrição para a preservação da natureza. As atividades humanas na estação ecológica são restritas a pesquisas. Não pode haver turismo, nem pessoas viverem naquela região, é apenas para pesquisa e estudo de cunho educativo, apenas. A reserva biológica, elas são uma área de preservação de diversidade biológica, onde as ações humanas são permitidas apenas para fins educativos também. Pode ser também para restauração, né? Há uma área que já está mais degradada e a visita humana é possível para buscar restaurar aquele local. O Parque Nacional é uma área de preservação de ecossistema, e ele tem diferentes tipos de paisagens naturais. Ela é um menos restritiva, nela é possível não só visita para pesquisa, mas também é possível turismo nessa região, mas sem que se retire nada do local, sem que faça coletagem de nada. O monumento natural, uma área de preservação de locais ou paisagens raras que tem alguma característica diferente, né? Como uma grande rocha que tem um aspecto diferenciado. Ela pode ser pública ou particular. Quando a gente fala pública, não quer dizer que seja de livre acesso para qualquer pessoa, mas que ela não tem um dono, como uma propriedade particular. Ela não tem um dono específico. Então, a gente diz que é pública. E refúgio de vida selvagem é uma área destinada à preservação de ambientes ou de condições de vida para um determinado ser vivo ou mais, seja para reprodução, seja para manter a flora local, etc. Um refúgio de vida selvagem. As unidades de conservação para uso sustentável, elas se destacam aí em 7 partes, 7 tipos: floresta nacional, estadual, municipal, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, área de proteção ambiental,
área de relevante interesse ecológico, e as RPPN, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. Começando pela floresta natural. A floresta natural é uma área pública e extensa de cobertura de floresta. Tem que ter floresta. Ela visa a proteção e o estudo da diversidade, além do uso sustentável dos recursos naturais por pessoas que tradicionalmente já vivam naquele local. Reserva extrativista é uma área utilizada por pessoas que já habitam naquele local, é permitida que pessoas vivam naquele local, mas apenas aquelas pessoas que já viviam, famílias que já viviam naquela região antes daquela região se tornar uma reserva extrativista. Logo, são populações tradicionalmente extrativistas, que vivem da coleta daquilo que tem na natureza, e elas só coletam para o próprio consumo, para a própria subsistência. Elas plantam e criam animais, mas sem agredir a área natural. Então, são pessoas que vivem na região, podem viver na região, na reserva extrativista, mas sem a exploração e a produção é feita apenas para o seu consumo, para a sua subsistência, não para vender e etc. Reserva de desenvolvimento sustentável é a área onde vivem também populações tradicionais que adotem práticas de desenvolvimento sustentável. Elas vivem de forma que não agridam aquela região. Reserva de fauna é uma área com populações de animais que sejam nativos, que vivam naquela região específica. Pode ser, tem um intuito, né, de proteção daqueles animais que vivem naquela região. Então, a reserva de fauna é um local onde vive um determinado grupo ou uma espécie específica de animal que precisa de preservação, então eles protegem aquele ambiente onde vive aquela fauna. Área de proteção ambiental é uma área muito extensa, formada por terras tanto públicas quanto privadas, que inclui diversas paisagens, ambientes e tem a finalidade de preservação da diversidade biológica, pelo fato de ter uma diversidade biológica muito grande, então, uma área de proteção ambiental. Área de relevante interesse ecológico, geralmente de pequena extensão, formada tanto por terras públicas quanto por terras privadas, e elas têm um intuito de preservar algum local que tem uma característica interessante, alguma característica diferenciada. Então, é uma área de relevante interesse ecológico. E, por último, a Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN. É uma área de propriedade privada criada a partir do interesse do próprio proprietário, então é algo privado, que ele faça com o intuito de conservação, pode incluir atividades recreativas, turística. Então, é um local que é particular, mas que o proprietário resolveu preservar ou para a conservação daquele ambiente, ou para fazer turismo, mas mantendo as características naturais do ambiente, ou com intuito mesmo científico e até mesmo educativo. Então, as unidades de conservação são áreas protegidas.
Elas podem ser mais restritas à atividade humana, como são as unidades de proteção integral, que geralmente só abrem espaço para visitação se for com o intuito de pesquisa. Já as de uso sustentável, as unidades de uso sustentável são um pouquinho mais liberais e é possível até que se viva em algumas dessas áreas, mas de forma que não agrida o ambiente natural e as características naturais daquele ambiente. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Nós teremos outros vídeos ainda tratando sobre esses assuntos de conservação da biodiversidade. Por hoje é só. Tchau.